Pessoal, nós vamos ter então aqui essa pequena aula sobre tratando desses dois tópicos aí, né? Sobre então carga formal e estruturas de ressonância, tá certo? Vamos lá então. Bom, antes de definirmos, né, carga formal e mostrarmos como a carga formal é calculada, né, nós devemos ter em mente que, por exemplo, a carga formal pode ser utilizada para prevermos, né, por onde se dará, né, a ligação de um certo grupo numa certa molécula, por exemplo. Né? Se eu tiver o íon ClO-, né, o íon H+, vai se ligar a esse íon pelo átomo de oxigênio ou pelo átomo de cloro. Né? No caso será pelo átomo de oxigênio. Né? Comparando aí valores de eletronegatividade, nós utilizamos aí só para fins de comparação, tá certo? Esses valores são valores da escala de Pauling, né? Da escala de Pauling, mas que inclusive não estão atualizados, né? A eletronegatividade do flúor, por exemplo, é 4,2, salvo engano, um valor atualizado. Mas enfim, para fins de comparação nos serve, né? Ficando aí com oxigênio e cloro, não há dúvida de que o oxigênio é o mais eletronegativo, né? Será na ligação cloro-oxigênio, então, em princípio, aquele que tem maior densidade eletrônica, etc., de forma tal que é natural, né, que o íon H+ se ligue preferencialmente ao oxigênio e não ao cloro, tá certo? Mas, por exemplo, cargas formais nos permitirão, né, o cálculo das cargas formais nos permitirá inferir, né, enfim, deduzir coisas desse tipo, né? Em reações orgânicas, por exemplo, né, se a reação começar ou se a reação iniciar-se por um ataque nucleofílico ou eletrofílico, né, qual ponto da molécula, em princípio, será atacada, né, por um determinado reagente. Enfim, cargas formais nos permitem, por exemplo, fazer esse tipo de previsão. Né? E, enfim, ter uma noção também, né, na correlação carga formal versus estrutura de ressonância, né? Temos aí uma noção também de qual estrutura de ressonância é a mais estável, etc. e tal, mas enfim, vamos dar sequência então que o conteúdo ficará um pouco mais claro. Então, uma definição possível de carga formal é a seguinte: a carga formal é uma carga parcial em um átomo, né? Esse átomo está em uma determinada molécula ou íon, né? E essa carga então pode ser calculada assumindo que os elétrons em uma ligação química são compartilhados igualmente entre os átomos, né? Entre os átomos que estão formando essa ligação, independentemente da eletronegatividade relativa entre eles, ou uma outra definição possível seria dizer, né, que a carga formal é a carga restante em um átomo quando todos os ligantes são removidos homoliticamente, quando acontece uma cisão homolítica. Né? Bom, mas como é que se calcula então a carga formal? Né? Numa molécula ou íon, como seja, a carga formal é calculada para cada um dos átomos que formam essa molécula ou esse íon. Né? Então a carga formal é o número de elétrons de valência em um átomo daquele elemento, né? Um átomo livre daquele elemento. Você vai escrever a configuração eletrônica e verificar quantos átomos, né? Perdão, quantos elétrons de valência, né, um átomo daquele elemento apresenta, e desse valor então você vai subtrair número de elétrons não compartilhados no átomo, caso haja, evidentemente, né, e o número de ligações. Né? Então, número de elétrons de valência menos número de elétrons não compartilhados, ou número de elétrons isolados, menos o número de ligações. Né? Você vai encontrar também a definição como aparece na primeira equação, né? V, número de elétrons de valência, menos a soma de número de elétrons não compartilhados mais S sobre 2. O S sobre 2, enfim, S seria o número de elétrons ligantes. Né? Mas como cada ligação está sendo formada por um par de elétrons, né? O número de elétrons ligantes dividido por 2 é igual ao número de ligações. Então, tanto faz, né? Número de elétrons ligantes sobre 2 ou número de ligações vai ser exatamente o mesmo. É assim então que nós calculamos a carga, a carga formal. Perfeito? Prossigamos então. Bom, então para o íon ClO-, né, que foi nós começamos com ele lá nos primeiros slides,
utilizando, né, a equação que apresentamos ainda há pouco, nós podemos calcular uma carga formal de 0 para o cloro e uma carga formal de -1 para o oxigênio, de forma tal que um íon H+, né, deve ligar-se então ao oxigênio, que tem carga formal -1, e não ao cloro, que tem carga formal 0. Tá certo? De forma tal então que no ácido hipocloroso, né, o hidrogênio encontra-se ligado ao oxigênio e não ao cloro. Né? Muito embora você vai encontrar a fórmula escrita como HClO, essa sequência, digamos, é por convenção, né? Mas colocando quem está ligado a quem, seria melhor escrever HOCl, tá certo? E detalhe, né? Numa espécie neutra, a soma das cargas formais de todos os átomos que formam essa espécie neutra deve ser igual a 0. Já num íon, né? Cátion, um ânion, como seja, a soma das cargas formais de todos os elementos que formam esse cátion ou esse ânion deverá ser igual à carga do cátion ou à carga do ânion. Né? Nesse caso, o íon ClO-, né? Carga do cloro sobre o cloro, carga formal do cloro é 0, a carga do oxigênio é -1, 0 mais -1 é -1, que é justamente a carga do íon. Perfeito? Utilizando então para o íon clorato, o íon ClO3-, né? A mesma regra, ou enfim, a mesma equação, né, que nós apresentamos lá atrás para calcular a carga formal, né? Nós encontramos uma carga formal de -1 em cada um dos oxigênios e uma carga formal de +2 sobre o cloro. Né? -1 vezes 3 dá -3, -3 mais 2, -1. A soma das cargas de todos os átomos no íon vai dar -1, que é justamente a carga do íon clorato. Né? Então, de novo, H+, né? Aí nós estaríamos diante do ácido clórico. Né? O H+ vai se ligar a um dos átomos de oxigênio e não ao átomo de cloro. Tá certo? Então, o cálculo da carga formal nos permite, por exemplo, inferir ou, enfim, deduzir, né? A qual átomo esse ou aquele outro íon, átomo como seja, estará ligado. Né? Aí no caso calculando então as cargas formais para o íon sulfato, né? SO4-2, tá certo? Utilizando, né, aquela mesma equação que apresentamos lá atrás. Né? Para cada elemento, é o número de elétrons de valência do elemento menos o número de elétrons isolados, não compartilhados, caso haja, menos o número de ligações, ou menos o número de elétrons ligantes sobre 2, enfim, que é a mesma coisa. Né? Então nós temos aí três estruturas, hipoteticamente falando, possíveis, né? Nas letras A, B e C. Né? Percebam que em cada uma delas, a soma das cargas formais vai ser a carga do íon. Perfeito? Mas o que acontece? Na estrutura da letra A, eu tenho uma carga +2 para o enxofre e -1 para cada um dos oxigênios. Na letra B, +1 para o enxofre, -1 para cada um dos de 3, né, oxigênios, e para um dos oxigênios a carga é 0. E na estrutura da letra C, eu tenho carga -1 para 2 oxigênios, né? Para os outros 2 oxigênios e para o enxofre a carga é 0. Né? Moral da história: dessas três estruturas possíveis, né, qual é a correta? Bom, o cálculo das cargas formais me permite concluir que é a estrutura da letra C, né, na qual o enxofre está ligado aos 4 átomos de oxigênio, a 2 deles, né, por 2 ligações simples, e a outros 2 desses átomos de oxigênio por 2 ligações duplas, ou enfim, por ligações duplas. Né? E como é que eu sei isso? Né? Entre estruturas possíveis, né, a termodinamicamente mais estável, a mais provável, né, de existir de fato, de existir na realidade, né, é aquela que apresente o menor número possível de cargas formais, né? Nesse caso é a letra C, com certeza. Além disso, apresente a menor carga possível, né, sobre cada um dos elementos. Né? No caso de eu ter cargas positivas e negativas, a carga negativa necessariamente deverá estar sobre o elemento mais eletronegativo. Né? Enfim,
utilizando esses critérios, né, não há qualquer dúvida de que a estrutura mais estável é a da letra C, né, com o átomo de enxofre, tendo duas ligações simples com dois átomos de oxigênio e estando ligado também a outros dois átomos de oxigênio através de ligações duplas, né? Bom, decidida então, através do cálculo das cargas formais, que a estrutura com duas ligações duplas é a mais estável, né? Aí eu posso então fazer aquilo que está feito na parte de cima, que é escrever as estruturas de ressonância para o íon sulfato, né? Lembrar que o íon sulfato, a sua estrutura é tetraédrica e nós podemos deduzir isso escrevendo a estrutura de Lewis e utilizando o modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, tá certo? E o que nós vamos ter então na representação das estruturas de ressonância é o deslocamento, né, por assim dizer, dessas duas duplas ligações por posições diferentes, não equivalentes, né, dentro do íon, tá certo? Mas sobre estruturas de ressonância falaremos melhor um pouco mais adiante, né? Mas o fato é que, antes de escrevermos a estrutura de ressonância, nós precisamos saber, caso exista mais de uma possibilidade, né, como é o caso aí no íon sulfato, qual afinal é a estrutura mais estável, e isso quem vai nos dizer será justamente o cálculo aí das cargas formais, né? Então a estrutura mais estável vai ser aquela que apresente cargas, né, diferente de zero, né, sobre o maior número, sobre o menor número possível, melhor dizendo, né, de elementos, né, ou enfim, de átomos, melhor dizendo, né, na molécula, no íon, né. Em existindo cargas positivas e negativas, né, as cargas negativas devem estar sobre os elementos, as cargas negativas devem estar sobre os elementos mais eletronegativos, né, e as cargas também devem ser as mais baixas que for possível, né, menos 1 em vez de menos 2, por exemplo, né, ou mais 1 em vez de mais 2 ou mais 3, né. Então, quem vai terminar me dizendo qual é a estrutura mais estável termodinamicamente, aquela mais provável é justamente o cálculo, o que vai me permitir escolher é justamente o cálculo das cargas formais. E, conhecida qual é a estrutura mais estável, aí sim eu poderei escrever as estruturas de ressonância, tá certo? Mas prossigamos então e falaremos um pouco melhor sobre estruturas de ressonância um pouco mais adiante. Bom, e aí então nós temos estruturas de ressonância para os íons cianato e fulminato, né? Bom, as estruturas de Lewis foram escritas, né, utilizando aquelas regras que nós já conhecemos, né, para escrever estruturas de Lewis, tá certo? Mas enfim, você tem, no caso aí do íon cianato, né, da esquerda para a direita, você tem aí essas possibilidades, carbono formando tripla ligação com o oxigênio, ou formando dupla ligação com o oxigênio e com o nitrogênio, ou formando tripla ligação com o nitrogênio. Perceba-se que a estrutura da esquerda tem uma carga menos 2 no nitrogênio e uma carga mais 1. Enfim, isso já faz com que ela seja, digamos, a menos estável, a que menos contribui, digamos assim, para os híbridos de ressonância. A carga do centro, perdão, a estrutura do centro, né, tem uma carga menos 1 no nitrogênio e a da direita a carga menos 1 no oxigênio, né, que é mais eletronegativa. Então essa estrutura certamente é a que contribui mais. Mas então, né, na conclusão aí que está escrita, o íon cianato apresenta uma estrutura canônica com apenas uma carga formal negativa, menos 1, né, e localizado no átomo mais eletronegativo, que é o de oxigênio. Então a estrutura da direita é aquela, digamos, é a mais estável, é aquela que contribui mais, por assim dizer, para o híbrido de ressonância, né? Bom, e aí nós temos, né, abaixo o íon fulminato, né? Perceba-se que na estrutura da direita nós temos cargas menos 3 e mais 1, carga menos 3, uma carga bastante elevada. Na estrutura do centro, cargas menos 2 e mais 1, comparativamente cargas também bastante mais elevadas. Então a estrutura da esquerda, para o íon fulminato, né, com carga menos 1, mais 1 e menos 1, é aquela que contribui, digamos, em maior quantidade, por assim dizer, é a estrutura termodinamicamente mais estável, é aquela que mais contribui aí para o híbrido de ressonância. Mas enfim, para o íon fulminato, por sua vez, todas as estruturas canônicas apresentam no mínimo duas cargas formais diferentes de zero, sendo que a estrutura de ressonância que mais contribui para o híbrido possui uma carga formal positiva no átomo de nitrogênio,
cuja eletronegatividade é intermediária, e uma carga formal -1 no átomo de carbono, que é o menos eletronegativo, né, dos três. Mas enfim, e tem uma carga negativa, formal negativa, no átomo de oxigênio. Mas enfim, das três estruturas, a estrutura da esquerda, né, é a que mais contribui para o híbrido de ressonância. Mas aí então está destacado aí em amarelo, né, uma conclusão a qual nós podemos chegar com base, né, nas cargas formais, vai nos dar ideia, inclusive, dessa questão da estabilidade termodinâmica do íon fulminato e vai explicar uma propriedade importante, né? Vai explicar, por exemplo, por que fulminatos de prata e de mercúrio são explosivos, né? Então, como no íon cianato, a única carga formal diferente de zero e negativa está localizada no átomo mais eletronegativo, temos um favorecimento para a estabilização desses íons, ou desse íon, melhor dizendo. Já para o íon fulminato, né, o que ocorre é o oposto, uma vez que a acomodação desfavorável das cargas formais na estrutura canônica que mais contribui para o híbrido contribui para que esse íon seja instável o suficiente para apresentar características explosivas. Então, no caso do íon fulminato, já concluímos que a estrutura de ressonância da esquerda é a que mais contribui, né, para o híbrido de ressonância, né? Mas veja-se que enquanto você tem, né, uma carga formal -1 sobre o átomo de oxigênio, que é o mais eletronegativo, né, você tem uma carga formal positiva, né, +1 no átomo de nitrogênio, cuja eletronegatividade é intermediária, e uma carga formal -1 no átomo de carbono, que é o menos eletronegativo, né? De forma tal que das três estruturas, a da esquerda, por certo, é a mais estável termodinamicamente, é a que mais contribui para o híbrido de ressonância, mas, por outro lado, né, essas cargas assim distribuídas, né, enfim, de forma não compatível, por assim dizer, com as eletronegatividades dos elementos, nos permite inferir, né, que essa espécie, o íon fulminato, C-AANO, é uma espécie termodinamicamente bastante instável, de forma tal que isso explica, inclusive, porque fulminatos, como de prata, mercúrio, etc., são explosivos. Tá certo? Então perceba-se que é uma coisa tão simples, né, como cargas formais, né, nos permite, por exemplo, inferir, né, propriedades, ou explicar, melhor dizendo, nesse caso, né? Se não soubéssemos que o íon fulminato tem propriedades explosivas, só com base nisso não conseguiríamos dizer que necessariamente ele seria explosivo, né? Mas, enfim, nos permite explicar, né, a instabilidade do íon fulminato, inclusive conhecidas, né, as suas propriedades explosivas, nos permite explicar porque, inclusive, ele se comporta, né, como um explosivo, tá certo? E a partir de algo tão simples, né, quanto às cargas formais, tá certo? Então, pode ser realmente bastante útil, né? Embora bastante simples calcular cargas formais. Prossigamos então. Bom, usando aí então o íon fulminato como exemplo, né, para decidirmos entre três estruturas canônicas aí possíveis e tal, qual que contribui em maior quantidade, né, para o híbrido de ressonância, cargas formais aí de 0, +1, -1 está dentro de uma faixa né, dentro de uma faixa ótima, digamos assim. Cargas de +2, +3, -2, -3 e maior do que isso, pior ainda, né? +4, -4, etc. Você tem aí uma estrutura, digamos, ruim, né? Então, entre estruturas possíveis, né, aquela que apresente, primeiro, cargas diferentes de zero sobre o menor número possível de átomos. Segundo, as cargas as menores que forem possíveis, +1, -1. Né? Cargas de valor mais elevado, né, comparativamente já deixam antever que uma determinada estrutura não é a mais estável. Tá certo? Então, nós temos uma faixa aí, digamos assim, né? Uma faixa ótima, né, no que diz respeito às cargas formais, que nos permite aí inferir, né, qual estrutura entre mais de uma estrutura possível, qual delas seria a mais estável, ou enfim, aquela estrutura que mais contribui para, né, o híbrido de ressonância, tá certo? E no caso aí o íon fulminato foi realmente, né, ou é realmente um bom exemplo, né, para ilustrar a aplicação aí dessa regra, né, se assim podemos chamar. E também aquilo que já mencionamos, quer dizer, uma questão de coerência, né? Cargas formais positivas devem estar sobre elementos, enfim, de baixa eletronegatividade.
enquanto as cargas formais negativas devem estar justamente sobre os elementos mais eletronegativos, tá certo? Isso então nos permite aí inferir, né, ou concluir entre 2, 3, 4, como 6 estruturas canônicas possíveis, qual será aquela que mais contribuirá, né, para o híbrido de ressonância. Bom, nesse ponto vale a pena abrir um parêntese, né, e fazer uma distinção aí, né, entre carga formal e estado de oxidação, tá certo? Pegando, por exemplo, aí o íon OH-, né, como exemplo, né, a carga formal sobre o oxigênio é -1, a carga formal sobre o oxigênio é 0, a soma das cargas formais vai ser -1, que é a carga do íon, né? Bom, no que diz respeito ao estado de oxidação, o estado de oxidação do oxigênio é -2, né? E do hidrogênio é +1, de forma tal que a soma dos estados de oxidação também vai ser -1. Mas perceba o seguinte, né? As cargas formais e os estados de oxidação são calculadas utilizando considerações diferentes, né? Os números de oxidação, enfim, nos permite, por exemplo, acompanhar, né, mudanças no estado de oxidação que acontecem em reações redox. Já as cargas formais nos fornecem aí um insight, enfim, né, no que diz respeito às cargas que existam em espécies, em moléculas, ou enfim, né, íons, como seja, espécies poliatômicas, né? Então, digamos, não são exatamente a mesma coisa, né? Não são exatamente a mesma coisa. Você pode verificar isso, por exemplo, né, comparando aí cargas formais e estágio de oxidação para o íon OH-, tá certo? Enfim, você pode até correlacionar, por assim dizer, mas não são exatamente a mesma coisa, perfeito? Bom, e aí nós chegamos então ao conceito, né, de ressonância, de estrutura de ressonância, né, que foi proposto pelo Pauling, pelo Linus Pauling, ou Linus Pauling, tá certo? Mas enfim, fiquemos aí com o ozônio, né, que é o primeiro exemplo aí que aparece. Mas enfim, o que acontece? Se você escrever estrutura de ressonância, né, para o ozônio, enfim, são 3 átomos de oxigênio, né? Você teria uma ligação simples, oxigênio-oxigênio, e uma ligação dupla, oxigênio-oxigênio, de forma tal que você tem 2 estruturas possíveis, que são essas que aparecem aí. Mas perceba-se o seguinte, né? Se eu disser que eu tenho no ozônio eu tenho uma ligação simples, oxigênio-oxigênio, e uma ligação dupla, oxigênio-oxigênio, uma das ligações seria mais forte e mais curta do que a outra. No caso, seria a dupla ligação, né? Mais curta e mais forte do que a ligação simples. Mas verifica-se para o ozônio, assim como para outras espécies, nas quais na estrutura de ressonância são importantes, que na verdade, ficando aí com o ozônio, né, as duas ligações oxigênio-oxigênio, né, enfim, entre o átomo central e os 2 átomos periféricos de oxigênio, as duas ligações têm mesmo comprimento, né, têm mesmo comprimento e têm mesma energia. Moral da história: as duas ligações, na verdade, são iguais. Não tem uma dupla e uma simples. Na verdade, é como se cada ligação fosse 1,5, né? Por assim dizer. Mas perceba-se que essa dificuldade advém justamente do fato que nós estamos considerando a ligação química como sendo formada por um par de elétrons que está fixo, por assim dizer, entre os átomos que estão a formar a ligação, né? Enfim, isso vem, né, da proposição originária de Lewis, né? Enfim, da forma como nós escrevemos as estruturas de Lewis, etc, né? Mas, ficando aí de novo com o ozônio como um exemplo, se as ligações têm todas o mesmo comprimento e a mesma energia, não existe uma mais curta e mais forte do que a outra, enfim, é isso em suma que o texto aí está dizendo, né? É preciso então considerar que, na verdade, esses elétrons de ligação, parte deles pelo menos, nessa densidade eletrônica de ligação, está na verdade deslocalizada, né? E como é que eu faço para representar isso graficamente, né? Eu posso fazer dessa forma. Ora, o átomo de oxigênio está formando uma dupla ligação
com o oxigênio da esquerda e, na outra estrutura, ele está formando uma dupla ligação com o oxigênio da direita. Uma forma de representar isso também é ter uma ligação simples oxigênio entre o átomo central e cada um dos outros dois átomos de oxigênio, e às vezes você representa tracejadamente, né, entre o átomo de oxigênio central e os outros dois átomos, né, aquela ligação que é menos, por assim dizer, do que uma ligação simples. É uma forma de graficamente você representar que cada ligação é como se fosse uma ligação 1,5, tá certo? Mas então o Pauli propôs, nas estruturas de ressonância, para representar, né, ligações numa molécula ou íon, né, quando uma estrutura de Lewis simples falha, né, para descrever acuradamente ou adequadamente, né, a real estrutura eletrônica. É isso que está dito aí ao final, né, ao final do parágrafo destacado aí em amarelo. Tá certo? Mas isso não quer dizer que, por exemplo, na molécula de ozônio, né, é como se a molécula de ozônio fosse uma espécie de letreiro luminoso, né? Uma dupla ligação está aqui, depois está aqui, ali, depois está aqui, depois está ali, depois está aqui e depois está ali. Não, né? Não é isso. As estruturas de ressonância são escritas simplesmente para se tentar representar graficamente o fato de que parte da densidade eletrônica responsável pela formação das ligações naquela determinada espécie, parte dessa densidade eletrônica está, na verdade, deslocalizada, né, pela espécie como um todo. Tá certo? Não quer dizer que, né, as estruturas de ressonância, né, que podem ser 2, 3, 4, quantas sejam, dependendo da espécie, elas estão como se fosse uma espécie de letreiro luminoso, né? Acende aqui, apaga ali, acende aqui, apaga ali, né? Ou se tivesse uma dupla ligação brincando de corrida, né, correndo para lá e para cá dentro da molécula, dentro do íon, quer dizer, não é isso, né? Não é isso. Na verdade, aquela densidade eletrônica ela é estável, digamos assim, e já deslocalizada pela espécie como um todo, e as estruturas de ressonância tentam apenas graficamente representar isso, dar de conta graficamente do fato ou ao fato de que, na verdade, parte da densidade eletrônica responsável pela formação das ligações está deslocalizada pela espécie como um todo. Tá certo? Bom, prossigamos então. Bom, mas aí dando sequência e continuando, né, usando o ozônio como exemplo, né, no caso do ozônio, o comprimento de ligação é de 127,8 picômetros, né, ou 127,8 vezes 10 a menos 12 metros. Né. Esse valor é intermediário, né, entre uma dupla ligação oxigênio-oxigênio, que é 121 picômetros, e uma ligação simples oxigênio-oxigênio, que é 132 picômetros. O que mostra que cada ligação no ozônio é, aspas, 1,5. Né? Então você pode, como aparece aí na parte de baixo, escrever a estrutura de ressonância, né, como se a dupla ligação estivesse, né, se tivesse duas estruturas em equilíbrio, aí são duas porque é o ozônio, né, em outras espécies você pode ter mais, um número maior, né, de espécies em equilíbrio, como nós vimos lá atrás, né, para o íon sulfato, tá certo? Mas enfim, representar dessa forma, como já disse, é simplesmente uma maneira de graficamente dar de conta do fato de que parte da densidade eletrônica responsável pela formação das ligações se encontra deslocalizada pela espécie como um todo. Né? Não quer dizer que aquela molécula ou aquele íon está, digamos, passando, né, de um estado para o outro, né, o tempo todo. Né? Ou enfim, como se realmente você tivesse aí, né, uma dupla ligação se deslocando, né, pela espécie química constantemente, uma espécie de vai e vem, né, no caso aí do ozônio, tá certo? O que você tem é uma densidade eletrônica, digamos, estável e já distribuída, né, o mais homogeneamente possível, enfim, deslocalizada pela espécie como um todo, né? E representar isso graficamente como uma dupla ligação que se desloca daqui para ali, como no caso do ozônio, é simplesmente uma maneira de graficamente dar de conta do fato de que parte da densidade eletrônica está deslocalizada, tá certo? Mas não quer dizer que isso esteja acontecendo fisicamente naquela espécie, tá certo? Bom, uma espécie muito conhecida, né, no que diz respeito à estrutura de ressonância é justamente o benzeno. Né? Escrevendo a estrutura de Lewis, você vai ficar com, né, 3 duplas ligações carbono-carbono e 3 simples ligações, ou ligações simples carbono-carbono.
né? Mas como as ligações todas, carbono-carbono, tem mesmo comprimento, né? 139 picômetros, que no caso é intermediária, então a ligação dupla, carbono-carbono, 134 picômetros, e uma ligação simples, carbono-carbono, 154 picômetros, você conclui então que parte dessa densidade eletrônica, na verdade, está deslocada, né, pela espécie como um todo. Você pode então escrever, né, as estruturas que aparecem aí do lado esquerdo e ao centro, né, como estando em equilíbrio, daí a dupla seta, ou você pode representar essa deslocalização de parte da densidade eletrônica por esse círculo aí no centro do anel benzênico, tá certo? Mas enfim, de novo, né? O dado experimental é inegável, né? Tanto no ozônio quanto aí no benzeno, as ligações, né, têm todos o mesmo comprimento, consequentemente a mesma energia, né? Então você não tem parte das ligações duplas e parte das ligações simples, né? E como é que eu faço para dar de conta disso se eu escrevo a estrutura de Lewis e coloco ali a ligação como sendo formada por um par de elétrons que está em princípio fixo e localizado entre dois determinados átomos, né? Então eu preciso recorrer a esse conceito de ressonância, né, de que parte dessa densidade eletrônica está deslocalizada pela espécie como um todo e graficamente eu dou de conta disso escrevendo as assim chamadas estruturas de ressonância que são, de um ponto de vista eletrônico, equivalentes entre si. Tá certo? Bom, aí nós temos um outro exemplo, né, o íon nitrato, tá certo? As cargas formais calculadas, né, utilizando aquela, enfim, definição, equação, né, que aparece lá no começo, tá certo? A soma das cargas formais é -1. Mas aí, de novo, é a mesma questão, né? Você teria uma dupla ligação, nitrogênio e oxigênio, e as outras duas ligações são simples, seriam simples. Porém, verifica-se para o íon nitrato que as três ligações, nitrogênio e oxigênio, têm o mesmo comprimento, consequentemente a mesma energia também de ligação, de forma tal que, para dar de conta, né, do fato de que essas três ligações têm na verdade o mesmo comprimento, eu preciso considerar que parte dessa densidade eletrônica está deslocada pela espécie como um todo, e eu posso representar isso graficamente através dessas três estruturas de ressonância, né, nas quais a dupla ligação nitrogênio-oxigênio desloca-se, por assim dizer, pelo íon, tá certo? Você também pode representar como sendo nitrogênio ao centro, três ligações simples nitrogênio-oxigênio, e aí entre cada, enfim, na sequência oxigênio, nitrogênio, oxigênio, desenhar ali, né, um tracejado, né, que seria uma maneira gráfica, uma maneira de se representar graficamente o fato de que parte da densidade eletrônica está deslocalizada, né, pela espécie como um todo, tá certo? De forma tal que você dá de conta, então, né, usando as estruturas de ressonância, de explicar por que as ligações, na verdade, têm todas o mesmo comprimento, né? Ou antes, dado o dado experimental inegável de que as três ligações nitrogênio e oxigênio no íon nitrato têm todas o mesmo comprimento, você precisa dar de conta disso, né, nas estruturas de Lewis, e para tanto você precisa introduzir o conceito de ressonância e afirmar que parte dessa densidade eletrônica está deslocalizada pela espécie como um todo, e graficamente você representa isso, no caso do íon nitrato, né, representando as três possibilidades, né, o átomo de nitrogênio formando a dupla ligação em cada uma das vezes com um dos átomos de oxigênio. Mas, de novo, né, não quer dizer que o íon nitrato esteja se comportando aí como uma espécie de letreiro luminoso, né? Nitrogênio e oxigênio acende aqui, depois acende ali, depois acende acolá. Não. Né? Essa densidade eletrônica que está extra, por assim dizer, está distribuída igualmente nas três ligações nitrogênio e oxigênio, né? E você pode inclusive representar isso, né, enfim, utilizando aí um tracejado, tá, para deixar isso mais claro, tá certo? Mas enfim, prossigamos. De novo aqui mais um exemplo, né? NO2, tá certo? O nitrogênio pode estar formando uma ligação dupla com o oxigênio da esquerda ou com o oxigênio da direita, né? São as duas estruturas possíveis, né? As cargas formais aí foram calculadas, enfim, utilizando, né, a equação que já foi mencionada desde o começo, né? Bom, como as duas estruturas são igualmente importantes, né, e como a carga total do íon é -1, né, você pode aí, no caso, enfim, inferir aí uma carga -meio
sobre cada um dos átomos de oxigênio. É isso que está aí destacado, tá certo? Mas enfim, né? Escreve-se as estruturas de Lewis e, enfim, a partir daí, então, as estruturas de ressonância e, se houver mais de uma forma canônica possível, nós poderemos, inclusive, a partir das cargas formais, né, como já fizemos lá atrás, como já explicamos, deduzir qual é a forma que mais contribui aí para os chamados híbridos de ressonância, ou enfim, né, para as diferentes estruturas de ressonância. Bom, mais alguns exemplos aí, né? O íon clorato na parte de cima, né? Na parte do meio é o íon perclorato, na parte de baixo o íon fosfato, tá certo? Então, enfim, calculando-se as cargas formais, né? Nós chegaremos à conclusão que no caso do íon perclorato, né? A estrutura mais estável é aquela na qual eu tenho duplas ligações entre o átomo de cloro e 3 átomos de oxigênio e uma ligação simples com outro átomo de oxigênio, o que vai me dar aí 3 estruturas ou 3 híbridos de ressonância, né? Se preferirmos usar essa palavra. No caso do íon fosfato, eu vou concluir que a estrutura mais estável, enfim, é aquela, né? Aquela que mais contribui, né, para os híbridos de ressonância, é a estrutura com uma ligação dupla, fósforo-oxigênio, e 3 ligações simples, fósforo-oxigênio, né? De forma tal, então, que eu terei aí 4 estruturas de ressonância, né, escritas aí no plano, para, enfim, para ficar mais claro, tá certo? Mas, enfim, a partir das cargas formais eu consigo saber qual, né, é a estrutura que mais contribui para o híbrido de ressonância. Eu tomo, então, essa estrutura e escrevo, né, os híbridos de ressonância a partir dela, então, ou para ela, né? No caso do íon fosfato, você pode usar como exemplo, né? Se você, por exemplo, tiver duas para ligação fósforo-oxigênio, né? Ligações duplas para duas ligações fósforo-oxigênio, não apenas para uma, você vai perceber que você vai ter uma estrutura com cargas formais, enfim, insatisfatórias, por assim dizer, comparadas com essa em que você só tem uma ligação dupla fósforo-oxigênio e as outras todas são simples. Então, entre estruturas hipoteticamente falando possíveis, essa com uma ligação dupla apenas, fósforo-oxigênio, e as outras simples, é a que mais contribui, né? Enfim, para os híbridos de ressonância, e é ela então que eu utilizo, né? Conhecida, sabendo que é essa a estrutura, é ela então que eu utilizo aí para escrever as estruturas de ressonância, que no caso do íon fosfato são 4, assim como para o caso do íon perclorato, e no caso do íon clorato são 3, tá certo? Bom, e aí então, embora sejam espécies comparativamente, né, digamos, menos frequentes, né, mas você tem, por exemplo, espécies como o NO, que tem 11 elétrons de valência, NO2 com 17 elétrons, enfim, espécies com números ímpares de elétrons, né? Essas espécies são chamadas de radicais livres e podem ser espécies atômicas ou moleculares, né? Com, enfim, um elétron desemparelhado. Essas espécies geralmente são bastante reativas, né? E, por exemplo, átomos como hidrogênio e cloro, né, são, formalmente falando, né, radicais livres, né? E, se colocados em contato, por exemplo, um átomo de oxigênio prontamente reage com outro para formar uma molécula de H2, um átomo de cloro prontamente com outro para formar uma molécula de Cl2, ou um átomo de hidrogênio prontamente com um átomo de cloro para formar uma molécula de HCl, né? No caso do NO, né, dados experimentais indicam que a ligação nitrogênio-oxigênio, né, é intermediária entre uma dupla e uma tripla ligação, né, de forma tal que não é possível, isso está destacado aí no centro, né, de forma tal que não é possível, né, it is not possible, escrever uma estrutura de Lewis para o NO que esteja de acordo com as propriedades observadas para essa substância, né, de forma tal que um approach teórico diferente aí vai ser necessário, né, para dar de conta. E no caso nós estamos falando especificamente da teoria do orbital molecular ou teoria dos orbitais moleculares, tá certo? Que será objeto aí de uma aula subsequente, tá certo? Mas enfim, cargas formais e estruturas de ressonância, encerramos por aqui então. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.